Muito bom dia! Chegou o Jogo Aberto ao vivo aqui na Band. Cruzeiro e Corinthians deram enormes passos rumo às semifinais da Copa do Brasil. O Cabuloso venceu o Atlético por 2-0, com 2 gols selecionáveis. E calou a massa que lotou a Arena MRV. Depois da partida, o clima esquentou com um bate-boca entre o técnico Cuca e o diretor da Raposa, Paulo Pelaipe. Já o Timão contou novamente com uma joia da base para vencer o Furacão por 1-0. O jogo em Curitiba teve invasão de campo com agressão ao goleiro Hugo Souza e muita reclamação paranaense com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. No Rio, o clássico entre Vasco e Botafogo terminou empatado em 1-1, também com polêmica no apito. E hoje, o Bahia recebe o Fluminense em ritmo de festa, com a convocação do meia Jean Lucas para a seleção de Carlo Ancelotti. Cara, te sonha, né? Te sonha muito, né? Acho que tem vários sonhos na minha mente. Esse era um deles, jogar no Maracanã com a camisa da seleção brasileira na minha casa, né? Então, não tem coisa melhor. Então, somente agradecer a Deus por tudo, por esse momento. Parabenizei o Fabrício pelo gol e disse-lhe a ele, pronto, eu ajudo em muitas coisas e ensino, mas deste não ensinei aquilo. Foi talento individual dele fazer aquele bom remate. Tem que acreditar, lógico. Tem jogo, tudo é possível. Da mesma forma que você perdeu aqui, você pode, no jogo da volta lá, fazer o placar. Essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton é cruzamento, hoje foi um chute na direção do gol. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário, então. Eu sei que o Ronaldo gosta de fazer aposta, que ele tem medo, mas se o Atlético não passar do Corinthians, eu mudo de país! Atenção, passageiros com destino a Livramento. Portadores de ficha com de jumento. Eu já falei aqui e falo publicamente pro planeta. Se o Atlético for eliminado da Copa do Brasil, eu mudo de país. Portão. E se pega? Cada um é responsável pelo que promete, pelo que diz. Capelanes, você não aprende, Capela. Bom, não acabou o confronto, 1-0, tem o jogo de volta. Mas é aquela história, pra quê, né, Capelanes? Bom, deixa eu apresentar o trio aqui, quinta-feira, chegando com tudo no Jogo Aberto. Ao meu lado, a felicidade em pessoa, Ronaldo Giovanelli. Bom dia, primeiro passo, tem a volta em casa. É verdade, menina Renata. Bom dia a você, a esses cavalos queridos. Eu diria o seguinte pra você, menina Renata, a tranquilidade e o aprendizado com vocês, né? Está sendo demais porque hoje eu estou tranquilo, sereno, sem aquele negócio do já ganhou, não sem tem oba-oba. Não, aqui não. Aprendi com o Cici também. Então aqui tá tudo tranquilo. Vamos Despacito. Não, você não aprendeu com o Cici. Não? Definitivamente não é possível. Cicinho, bom dia pra você. A Copa do Brasil não nos pertence, não mais nesta edição. Mas é o seguinte, se a gente pensar, tem muitos de olho nesse título. Que clássico aconteceu em Minas Gerais, clássico no Rio de Janeiro. Hoje tem Bahia e Fluminense, muita gente grande na parada. Bom dia, Renata, os amiguinhos. A Copa do Brasil recheada, né? E surpresa. Na verdade, a única surpresa foi a vitória do Corinthians fora de casa. E o Cruzeiro. Grande jogo do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro, mais uma vez, pipocou dentro de casa, porque nenhum jogador do Atlético Mineiro jogou nada. Olha, o Cruzeiro colocou 2 jogadores na seleção brasileira
e os dois apareceram na noite de ontem. O zagueiro Fabrício Bruno vivendo um momento excepcional na carreira e o Caio Jorge, convocado pela primeira vez e, na minha opinião, é o craque do Campeonato Brasileiro até agora, um jogador efetivo. Que coisa! Missão dificílima para o Galo na volta, hein, Edu? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Onde que eu assino o que você falou aí, o craque do campeonato? É que eu vou assinar o Caio Jorge, entendeu, Renata? Pode assinar aqui embaixo. Pode assinar aí, porque realmente ele tá jogando muito bem, decidindo. É que, como eu falei, não acabou, mas encaminhou muito bem aí a classificação para a semifinal. E eu te falei, Cicinho, o maior de Minas, tem que respeitar. Vai lá na casa do Atlético, bate na cara deles assim, 2-0 e tranquilo, irmão. Passou o carro. Passou o carro. Mas como o Ronaldo falou, pezinho no chão, que ainda tem o segundo jogo ainda. Olha, o Galo, ele me enganou, porque aquele jogo que ele fez no Rio de Janeiro contra o Flamengo, reserva, me deu outra perspectiva. Vamos ver essa volta. E é o seguinte, o Cruzeiro é problema de Cícero João, porque no final de semana, no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam. E aí, vamos medir forças, não é mesmo? Seguinte, vamos falar do São Paulo no canal Jogo Aberto, lá no YouTube, para começo de conversa. E agora você fica com um recadinho do Jogo Aberto. A trajetória de Crespo no São Paulo é parecido com um dos primeiros momentos que ele viveu quando chegou ao tricolor em 2021. Agora, em seus 13 primeiros jogos, tem aproveitamento de 64%. Nas 13 primeiras partidas em que comandou o clube 4 anos atrás, o time conquistou 82% dos pontos. Existem semelhanças também nos discursos, tanto de Crespo quanto dos jogadores. Começamos com os atletas, nada econômicos nos elogios ao treinador. Por exemplo, em 2021, o atacante Pablo disse o seguinte: e tá me dando muita confiança, tá me dando muita coragem para fazer os movimentos, para fazer os gols. E acredito que ele está me ajudando muito nessa função. O elenco atual também vem abraçando o comandante argentino. A confiança que ele passa para a gente, a liberdade que a gente possa fazer o nosso jogo com responsabilidade. E estamos sendo muito felizes de estar dando tudo certo, pisando na área. E tem uma ideia de jogo que comparte para nós e nós vamos com o que ele fala, nesta morte. Vem dando certo e vamos seguir por esse caminho. Tanto em 2021 quanto agora, Crespo jamais se empolgou com os números positivos. Estamos muito felizes por isso, mas continuamos com o pé no chão, com muita tranquilidade. Sabemos perfectamente que llegarán momentos más duros. Tenemos que continuar por este camino, pé no chão, tentar de continuar neste jeito, respeitando as formas que o time pretende jogar. E acho que vamos a ter muitas possibilidades e coisas boas vão suceder. O Crespo, da passagem inicial, ganhou o título paulista. O de 2025 briga pela Libertadores e pelos primeiros lugares do Brasileiro. Neste final de semana, Crespo e o São Paulo levarão a invencibilidade de 8 jogos no Brasileiro para Minas Gerais. O time enfrenta o Cruzeiro, terceiro colocado do campeonato. Você falou 8 jogos? 8? Sem perder 8, mas já passou. A pensar no próximo. A gente fica feliz porque são bastante jogos e são bastante sequências de vitórias, mas é de jogo a jogo. Que negão, hein? Que coisa! 3 jogos, 3 gols seguidos, fazendo aquilo que se espera de um atacante, não deixando a Fiel ter tanta saudade de Yuri Alberto. Abre o olho, Yuri Alberto. Tá demais, hein? Abre o olho. Daqui a pouquinho, Copa do Brasil com tudo aqui no Jogo Aberto. Fórmula 1 aqui no Jogo Aberto. E quem vai contar tudo, literalmente detalhes, bastidores, preparativos, é a Mariana Becker. Olá, Mari! Olá, Renata. A Fórmula 1 volta das férias de verão para a chuvosa Zandvoort aqui na Holanda. Um desafio extra para os pilotos, porque essa é uma pista bem peculiar, a casa de Max Verstappen, que na verdade oferece pouca ameaça
para a dupla da McLaren que briga pelo título mundial e tem apenas 9 pontos de diferença entre Oscar Piastri e Lando Norris. O assunto do dia aqui, depois das férias, foi a volta de Valtteri Bottas, que hoje faz 36 anos, e Sérgio Pérez, de 35, para o grid do ano que vem pela Cadillac. A Cadillac anunciou essa semana que vai apostar na experiência e não no sangue novo, na juventude, como do piloto brasileiro Felipe Drugovich. Ainda assim, o dono da casa não pode ser descartado, porque em dias de chuva ele sempre tira uma carta da manga. E a promessa aqui é que o tempo continue assim, com chuva incerta hoje, amanhã, depois da manhã e depois de amanhã. Obrigada, Mari. A chuva dá um toque especial na corrida, mais emoção, a questão do imprevisível, não é mesmo? Fórmula 1 aqui na Band. Seguinte, voltamos para a Copa do Brasil para falar de clássico carioca. Em São Januário, o Vasco recebeu o Botafogo e ninguém levou vantagem. 1-1 placar final, com reclamações para a arbitragem de Anderson Daronco. Os primeiros 90 minutos do Clássico da Amizade pelas quartas de final da Copa do Brasil foram eletrizantes, com direito até uma falta de Jair no árbitro da partida. Foi falta, mas eu até pedi desculpa para ele no jogo, que não foi a minha intenção ter atropelado ele, mas isso faz parte também. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Alex Telles cruzou para Arthur Cabral. O atacante tentou de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, gol do Botafogo, numa jogada que parecia até um replay do lance anterior. Atrás no placar, o Vasco reagiu. Jair foi o responsável por evitar a derrota em São Januário. Após cobrança de falta de Felipe Coutinho, Nuno cruzou, Marlon Freitas desviou e o camisa 8 completou para o fundo da rede. O volante não marcava há quase 2 anos. A partir daí, o Vasco cresceu no jogo e teve chances de virar. Primeiro, Rayan arriscou de longe. Depois, foi a vez de Coutinho assustar a defesa adversária. Já nos acréscimos, Paulo Henrique cruzou para Verratti. O argentino cabeceou com perigo, mas John salvou em cima da linha. O Cruz Maltino voltou para o segundo tempo pressionando bastante. No primeiro minuto, o time da casa teve 3 chances seguidas. John defendeu um belo chute de Coutinho. Rayan acertou o travessão. No rebote, o camisa 77 tentou novamente, mas a bola explodiu em Marlon Freitas. No lance polêmico, os jogadores do Vasco ficaram pedindo pênalti. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Foi muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Pouco depois, Jair deixou Verratti cara a cara com John. Mas o atacante vascaíno finalizou em cima do goleiro, que também salvou um chute de Puma. Depois disso, o ritmo da partida caiu. O Botafogo soube administrar o resultado e ainda levou perigo em 2 chegadas de Caio Pantaleão. Com o empate aqui em São Januário, os times jogam por uma vitória simples no tapetinho do Nilton Santos. A partida de volta está marcada para o dia 11 de setembro, só após a data FIFA. Antes, as equipes têm compromissos neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Então, foi um território hostil, é um resultado que mantém todo em equilíbrio, é um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto. O jogo de lá acho que vai ser um jogo duro, o jogo está em aberto. Teve uma mudança completa na postura do time. Time muito mais aguerrido, muito mais combativo, muito mais solidário. Sim, o clássico carioca, 2 times interessadíssimos na Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores. Foi um jogo truncado, polêmico. O Daronco gosta de parar, dá muitas faltas, a gente já sabe o estilo e muita rivalidade. A gente vai falar das polêmicas na sequência, mas teve alguém que foi melhor, na sua opinião, nesse jogo? Renata, eu acredito que o Vasco poderia ter saído até com resultado favorável. Mas quando se trata de clássico, é isso, são detalhes,
uma desatenção causa o gol adversário, depois a equipe acaba se fechando. E todos nós sabemos que a probabilidade de ser resolvido na segunda partida é muito maior do que na primeira. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas o Vasco, pelo futebol jogado, em casa, poderia sim ter saído aí no mínimo com 2-1. Edu Dracena, como é que você vê esse confronto? O Botafogo, claro, é um time que é mais comentado, mais badalado, mas o Vasco da Gama precisava dar uma resposta para o torcedor. E o David, ele mudou até o esquema, né? Colocou 2 atacantes, né? O Arthur Cabral e o Cris Ramos lá. Mudou o esquema, o estilo de jogar da equipe do Botafogo. Fez o gol no início, isso deu uma tranquilidade maior, mas depois o Vasco retomou as ações do jogo. O Vasco, na minha opinião, foi superior à equipe do Botafogo, teve as melhores chances, bola na trave, o John fez grandes defesas. Então, o que a gente fica imaginando assim, Renato, que o Vasco está oscilando muito. Né? Faz um jogo como fez contra o Santos de 6-0, depois perde 2 jogos, né? Juventude e Corinthians. Aí faz um belo jogo como fez ontem contra o Botafogo. Então isso acaba também trazendo uma desconfiança. Mas ontem a gente viu também, até o torcedor, depois do jogo, aplaudiu a equipe porque viu que lutou, batalhou bastante. E a gente sabe que a equipe do Diniz, quando essa equipe está confiante, sabe o que faz dentro do campo, é muito difícil de vencê-la. Ronaldão, teve um lance inusitado, né? O Daronco foi atropelado, abalroado pelo Jair e chamou a atenção. Até o pessoal tava brincando aqui, vamos procurar na regra alguma coisa. Aí é o lance. O certo era ver se o Daronco se dá bem com o VAR, né? Eu não sei quem tava no VAR lá, porque uma entrada dessa o VAR não chamou pra ver, Por né? trás aí, né? Porque tinha que ter chamado. Agora, falando do Diniz aqui, eu quero falar... Mas ele levantou rápido, não fez mimimi, não ficou reclamando, hein? Ele não quis imitar o Davidson no chão, né? Não fez aquela cera também. Agora, o do Diniz, queria falar um negócio do Diniz. Por que eu gosto do Diniz? Particularmente, por que eu gosto do Diniz? Porque ele é esse cara que vive intensamente o futebol. Um dos treinadores que vive intensamente o futebol. Por quê? Porque ele tem o esquema tático dele, ele briga pelos seus companheiros, ele briga com os seus jogadores, ele briga com ele mesmo, ele briga com a tática, ele quer o time dele envolvendo a equipe adversária, mas é um cara que vive intensamente o futebol sem medo. Esse é o Diniz. E ontem ele entrou sem medo para cima do Botafogo. Botafogo, com certeza, favorito pela história que tem e pelo histórico que estava também o Vasco, com momentos difíceis. Goleou o Santos, mas estava num momento difícil. Ele, sem medo, foi para cima. Mostrou para os jogadores dele, ó, joga a responsabilidade para mim de novo e vocês vão lá e façam um bom futebol. E foi o que aconteceu ontem. Merecia, sim, o Vasco uma vitória em cima do Botafogo ontem. Agora, o Vasco reclama de um pênalti que não foi marcado pelo Daronco. Aliás, ele estava bem perto do lance e em campo ele não deu a penalidade e o VAR também não chamou, não se manifestou. É esse lance com o Marlon Freitas dentro da área. A gente vai mostrar a imagem daqui a pouco mais próxima. Aliás, foram várias imagens ao longo da transmissão que estavam disponíveis. Numa dava para ter dúvida, mas tem mais 2 imagens que, na minha opinião, gente, eu marcaria essa penalidade. Renata, é algo que a gente sempre vem cobrando aqui, né? A padronização dos árbitros ali. Reuniu, porque eu já frequentei hotéis aí, que a equipe toda de arbitragem estava reunido fazendo aquela recaustagem, todo aquele trabalho, se envolvendo na questão das regras. Então, o que a gente cobra é o quê? Padronizar. Se dá um pênalti desse, que dê todos. Então, a gente vê árbitros dando... O Vasco já sofreu com isso. Marcaram o pênalti contra o Vasco dessa mesma maneira e agora, quando é a favor, não marca. Então, quando você padroniza, se todos os árbitros apitarem, né, lances assim, vai acabar essas polêmicas. Porque, na minha opinião, também foi pênalti. Pega na axila dele. E aí, Edu? Não, eu marcaria esse pênalti realmente, Renata, porque, como você falou, tá muito... Bate, ele ergue o braço um pouco, né? Então não está tão colado no corpo. Então isso acaba também levando vantagem, porque se a bola passa ali, com certeza seria gol. Então eu marcaria, e ele está do lado, olha só, de frente, realmente. Visão privilegiada. No lance, e de repente, na dúvida tinha o VAR. Então o VAR também deveria ter chamado ele, até mesmo para ele estar olhando no televisor ali. Então eu marcaria esse pênalti pro Vasco. A questão é que o Daronco é um árbitro experiente, rodado, e ele foi muito convicto estando próximo ao lance. E aí, às vezes, eu penso que o VAR também fica inibido com essa atitude. Inibido não, Rei, você falou tudo, que é o Daronco, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele tem que apitar só o que ele quer.
muitas vezes ele tira até a regra ele tira a regra do bolso e joga fora a regra. E faz o que ele quer dentro de campo. Foi isso que ele fez aí, porque é pênalti. Não tem como não falar que não foi pênalti aí. Porque ela pode pegar no braço, mas ele amplia. E ela acaba pegando aqui, na mão. Mais um goleiro, o Botafogo. Então, o problema do Daronco é que você falou. Ele rasga a regra, bate no peito e fala, é comigo. É comigo. E vai aí, faz essas besteiras aí. Arrebentou o Vasco. O Vasco tem que estar com uma representação para melhorar a arbitragem. Eu vou falar só isso. Que coisa, hein? Bom, calma, porque ainda tem o 2-0 aplicado com autoridade pelo Cruzeiro para cima do Atlético. Cici, vai. Olha, a Copa do Brasil é um desejo coletivo. Quem deu um grande passo com 2-0 no placar foi o Cruzeiro. E tudo na Arena MRV, na casa do Atlético. E já pode ser que tenha uma saída do Galo, hein? Não tem nada confirmado, mas eu vou contar. Encontro de rivais e de velhos conhecidos. Além do Atlético, o Cruzeiro reencontrou o Dudu, que deixou o clube neste ano em meio a polêmicas. E por falar no atacante, ele que assustou pela primeira vez no clássico neste chute. O Cruzeiro respondeu à altura nesta cabeçada. O Atlético voltou a viver um bom momento no primeiro tempo nesta blitz, que quase terminou no gol de Hulk. O Cruzeiro se organizou e assustou o rival neste chutaço de Wanderson que passou muito perto. 0-0 só na primeira etapa, porque logo no início do segundo tempo, com Fabrício Bruno e Caio Jorge, aqui mesmo, neste gol, o Cruzeiro foi letal e abriu uma grande vantagem para o jogo da volta. Havia um clarão na minha frente, deu para dar uma arrancada boa. Quis sim chutar pro gol, mas não esperava que ia sair tão meio que de uma forma lenta a bola daquele jeito, mas o mais importante é que fiz o gol e que abriu o caminho da nossa vitória. O Atlético sentiu o gol e o Cruzeiro assumiu as rédeas do jogo. Aos 15 minutos da segunda etapa, Caio Jorge tentou encobrir Everson. Cuca respondeu com o banco. Sai Scarpa e Dudu, entra Rony e Reinier. Mas foi Caio Jorge quem falou mais alto, o faro do artilheiro, para aumentar a vantagem. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. Eu não tenho um prazo para te dizer, eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Preciso ter confiança. Estamos a jogar na casa do adversário, mas também já jogamos no Maracanã, já jogamos no Botafogo. É preciso ter confiança quando tivermos a bola. E eu acho que isso melhorou a confiança com bola, a capacidade de circulação, a ligação do jogo. E isso foi importante para a construção dos golos. Já na saída para os vestiários, ainda rolou uma discussão entre jogadores e staffs dos dois times. O que aconteceu é que o pessoal estava comemorando ali, com um grito de Cruzeiro. Eu falei para tomarem cuidado, que já tinham parabéns pela vitória, mas que tomasse cuidado porque aquilo podia desandar, não precisavam comemorar ali. Foi em cima disso que foi falado para alguns deles, mas nada de anormal. Em 5 confrontos aqui na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético 3 vezes, empatou uma vez e perdeu apenas uma vez para o arquirrival. Fato é que o time do Cruzeiro, que já foi eliminado lá na Sul-Americana, até largou a competição, vem crescendo de rendimento coletivamente. E ontem, o Cruzeiro esperou a hora certa para abrir o placar, para ampliar o placar, para se impor no jogo, porque tem qualidade técnica, porque hoje está muito bem entrosado. E a gente vê que as jogadas funcionam e quando chega a bola no Caio Jorge, especialmente, normalmente é gol. O Cicinho é uma equipe hoje que é protagonista e o Galo, ele tem momentos como quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas perder em casa é sempre um banho de água fria. É um banho de água fria e assim, poderia até ter sido mais se o Cruzeiro, não vou falar que levasse a sério, porque o Cruzeiro, na verdade, jogou para o gasto.
Nós vemos um Cruzeiro que vence no conjunto, né, o esquema tático, os jogadores ali, o meio de campo do Cruzeiro é muito forte e quando a bola chega no ataque, chega ali com muita qualidade, enquanto o Atlético Mineiro depende de individualidades, ou uma bola parada, saída do pé do Scarpa, ou senão o Hulk tentando jogadas individuais. Então a gente vê isso no Atlético Mineiro, enquanto o Cruzeiro é um elenco ali, um grupo muito fechado que joga por música, né? O Cruzeiro está jogando um futebol muito bonito. Quando colocou a bola no chão, a saída dos zagueiros de surpresa surpreendeu também o Atlético Mineiro. Então uma equipe muito bem treinada. Não que o Atlético não seja uma equipe treinada. A questão é que os jogadores do Cruzeiro entendem mais a linguagem do seu treinador, que deitou. O Cruzeiro na verdade, o Cruzeiro tem duas casas lá em Belo Horizonte. E o torcedor atleticano tem que Na verdade é essa, você tem que falar isso aí, Cicinho. Não, eu vou falar, não falo tem o Mineirão e tem o MRV Arena, é isso aí. MRV Arena. Não, realmente o Cruzeiro jogou muita bola, enquanto o Atlético Mineiro fez um jogo horroroso, um jogo para ser esquecido. Mas tem um jogo da volta, encaminhou muito bem, né, essa classificação do Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro, como o maior de Minas, com certeza vai ser outro jogo lá no Mineirão. Eu não estou entendendo, o maior de Minas é o Cruzeiro. Não, um jogo não faz se apequenar. Jogo, é só se você pegar a história, irmão. Um jogo você não muda a história. A história, o maior campeão da Copa do Brasil. Então tem que respeitar. Você dá um pitaquinho naquilo que o objetivo, mas mudar a história, não vai mudar isso. Olha os títulos, quantos títulos o Cruzeiro tem e o Atlético tem, com todo respeito ao Atlético, o Cruzeiro com certeza é maior. E ontem o Cruzeiro mostrou que ele é organizado dentro de superioridade. Campo. Dentro de campo grandeza e fora na de campo. O Cruzeiro é organizado tanto dentro e fora de campo. Então isso mostrou, refletiu dentro do campo. Olha, vou ter que chamar o Ronaldo, que é neutro, mais ou menos nessa história, né? Não é porque ele tem uma identidade com o lado azul mineiro, já jogou lá, inclusive. Mas tem um detalhe, Rona. É clássico, é tudo diferente. E eu acho que num clássico, quando você faz 2-0 na casa do adversário, você coloca uma super responsabilidade para o jogo de volta. O Galo vai desnorteado. Desnorteado e praticamente sem rumo. Porque, vou falar pra você, Cicinho, você tá aí batendo, soprando contra o vento, a farofa tá vindo tudo em cima de você, velho. Sabe por quê? Porque a festa quem faz lá na casa do Galo, o Cruzeiro tem feito. A história está dizendo isso. E aqui em São Paulo acontece a mesma coisa. Já foi lançado o Allianz Parque São Jorge. Nem vem. Nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético, irmão. Quando você pega um adversário assim, desse tamanho, Edu, você tem que passar o trator. E o Galo sentiu isso. E a Renata falou do Hulk. Realmente, o Hulk ontem não estava bem, não tem condição. Muito apagado no jogo. Muito apagado. Quando ele é bem marcado, quando ele não tem a liberdade costumeira, porque o Hulk é o jogador que, se ele tiver um espaço, ele chuta de longe, de média distância. Na área, ele sabe também resolver as coisas, só que ele não teve chances. E esse é um mérito do Cruzeiro no jogo também. E acho até que foi pênalti no Dudu logo no começo. Acho que foi pênalti, naquele lance que trança a perna. Eu acho que foi. Mas mesmo assim, não tira a força da marcação desse time do Mas um Atlético ontem em campo, Renato, eu assisti esse jogo aí, acompanhei assim para ver essa questão tática. O Atlético não foi o Atlético que nós estamos acostumados a ver. Um Atlético, você pega o Renier, entrou na partida, até agora eu não sei do que ele entrou. Se ele entrou de atacante, de meio de campo, tomando cartão, perdendo muita bola, nervoso durante a partida. Então, assim, o Rony também não entrou bem. As substituições não fizeram efeito, porque os jogadores... o próprio menino que saiu do São Paulo, o Igor Gomes, quando ele entra, ele dá uma outra cara pro Atlético Mineiro, ele chega com objetividade e nesse jogo não apareceu. Então, assim, um Atlético irreconhecível, uma partida para se esquecer. Mas vem cá, você acha que de repente não é uma coisa que o cansaço, Renata? Porque o Atlético está em 3 competições. Com certeza. E o elenco do Atlético Só que não é... o Galo foi poupado pelo Cuca diante do São Paulo. Então... O Hulk não jogou contra o São Paulo. Então, reclamar do cansaço, ok, mas ele também pensou no aspecto físico no jogo do Brasileiro. E o Galo não está numa situação nem um pouco positiva. O Galo tem ali, está com o Inter, que está péssimo, não é? No Campeonato Brasileiro. Agora, ontem, o que aconteceu, uma discussão entre o técnico Cuca e o Paulo Pelaipe. São vários conhecidos, não é? Em outras situações já estiveram juntos, discutiram, trocaram palavras ásperas. E também chega uma notícia de que o Cuca
teria colocado o cargo à disposição. Isso não está confirmado, ninguém ainda diz que sim, mas que no calor da história toda, do 2-0, de um resultado tão ruim, o Cuca teria colocado o cargo à disposição. E aí, gente? É duro, né? Depois de um clássico, você perder em casa, com certeza tem essas cenas, né? De desabafar, de discutir, entendeu? E que desabafo, hein? Desabafo bastante. E isso acaba acontecendo depois de um clássico. Mas conhecendo tanto o Cuca como o Paulo Pelaipe é um cara extraordinário, um cara sério, correto, entendeu? Que eu tenho um maior respeito e gosto muito dele. E o Cuca também é um treinador que veste a camisa, que perdeu dentro de casa, ainda mais da forma como perdeu. Isso acontece, eu acredito que depois eles vão conversar e vão se resolverem. Oscilar não tem problema. O Cruzeiro em casa, no Mineirão, perdeu para o Ceará e para o Santos. Só que quando você tem um momento que é a hora da verdade, que é a definição de uma Copa do Brasil, o Cruzeiro na Sul-Americana falou, não é, vai nos atrapalhar, a gente quer vaga na Libertadores minimamente no Brasileirão, e tinha a Copa do Brasil, e é um time forte. E pelo que ele vem evoluindo coletivamente, não dá para esquecer do Cruzeiro, por mais que outros times grandes ainda estejam na competição. É uma equipe que tem tudo, na minha opinião, até para ganhar esse título, Ronaldo. Não dá para esquecer do Cruzeiro, mas tem o seguinte, Renata, sofreram também aí com a sua adaptação, com o seu treinador, com algumas peças que foram mudadas assim em cima da hora. E quando o Cruzeiro foi eliminado das competições, teve a pressão interna e a pressão dos torcedores também. Então agora nada mais justo que a entrega total numa competição forte, que eles estão vindo forte aí para essa competição para fazer a diferença. Mas sofreram também a adaptação, né? Porque quando teve a eliminação... Teve aquela do presidente com o Dudu, aquela discussão, para quem manda aqui é o treinador. Então aí mostrou, né? Teve que alinhar a equipe e foi na dor. Não foi no amor, não, foi na dor também. E para o Cruzeiro, o Dudu não fez falta. Não. Tô ansiosa para esse jogo de volta entre Cruzeiro e Galo. Tipo Paranaense 0, Corinthians 1. O Timão venceu em Curitiba, no gramado sintético da Arena da Baixada. A joia do Timão, Guinegão, apareceu. E a vantagem é da equipe do Dorival Júnior e não de Odair Helm. Clima de decisão em Curitiba. A atmosfera das arquibancadas se refletia em campo. Com apenas 3 minutos, Léo Derek fez falta dura em Mateuzinho. Wilton Pereira Sampaio não pensou 2 vezes. Cartão amarelo. Garro cobrou a falta. A defesa do Furacão afastou. O Timão ditava o ritmo. Primeiro, Garro arriscou, Santos defendeu. Depois foi a vez de Maicon, de fora da área. Aos poucos, o Atlético cresceu e foi equilibrando a partida. Ainda antes do intervalo, falta perigosa para o Atlético. Zapelli foi para a cobrança, Hugo Souza se esticou todo para salvar o Corinthians. Dorival voltou para o segundo tempo com 3 zagueiros. O gol saiu aos 12 minutos. Jogada que começou com Vitinho. Mateuzinho cruzou e o garoto Guinegão teve oportunismo de centroavante. Guinegão para a explosão da fiel torcida na Arena da Baixada. Treino também é ficar dentro da área. É uma coisa que o professor cobra muito para meu também. Os atletas também, até o Mateuzinho antes do jogo chegou em mim e falou: fica dentro da área, que eu vou dar a bola e você vai fazer o gol. Dito e feito, graças a Deus eu fui feliz. O Furacão deixou tudo igual. Finalização de Dudu e Benavides completou para o gol. Acontece que no início da jogada, Viveiros colocou a mão na bola. Gol anulado pelo VAR. Na minha visão, é um lance involuntário. Na sequência, se tem dúvida de pênalti ou não sei se foi pênalti. Teve uma carga ali nas costas do Viveiros, por isso que o Viveiros caiu. Se essa carga é para pênalti ou não, é ele que tem que visualizar. Mas a partir do momento que o Viveiros tem o controle do corpo, controle da bola e tem uma carga e ele cai no chão, a partir daí é lance involuntário. O Viveiros não deu um tapa na bola porque ele quis. Recuperado de lesão na coxa, Memphis Depay entrou só aos 33 minutos. Não fez tanta diferença. Nas redes sociais, o holandês reclamou do gramado sintético. Disse que mata o jogo e questionou: quando o Brasil vai ouvir os jogadores? Aos 42 minutos, sinalizadores foram acesos pela torcida corintiana.
mas rapidamente a bola voltou a rolar. Teve tempo para Hugo fazer essa defesa na cabeçada de Patrick. Nos minutos finais, teve invasão de campo, agressão ao goleiro do Corinthians, objetos jogados no gramado. É uma atitude feia, que não pode existir, que realmente veio para me agredir, ele chegou a me agredir, só que eu acho que ele se deparou da besteira que ele estava fazendo. Quando ele chegou perto, ele diminuiu ali a força. E cartão vermelho para Odair Hellmann. Quando foi escalado esse cidadão, eu sabia que ia ter problema no jogo. Sabe por quê? Porque ele, por exemplo, foi na Arábia Saudita como brasileiro, como árbitro brasileiro e eu treinador brasileiro na Arábia Saudita. O Wilton. O Wilton deu 4 pênaltis para o Hilal. O Corinthians volta para casa com a vantagem. Reencontra o Atlético Paranaense no próximo dia 10 em Itaquera. É só um primeiro jogo e eu sei o quanto é traiçoeiro esse tipo de competição e nós não podemos estarmos satisfeitos, não. Temos que estar bem atentos com tudo que possa acontecer para que no retorno nós tenhamos todos os jogadores em condições. Não vou nem comemorar. Como não vai comemorar? Não, não vou comemorar, vou dar só essa risada aí. Porque é o seguinte, minha Renata. Só isso? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu E tô se o tão Capelanes feliz. estivesse aqui no estúdio agora? Eu queria até tentar ajudá-lo, mas eu acho que ele não vem porque ele deve estar viajando. Eu falei pra vocês que ele vai morar lá no outro lado da fronteira do Paraguai. O certo é ele procurar o inferno, porque tem que estar bem longe pegando fogo. Capela, ele falou que não foi mão, foi um passe de mão. Parecia futebol americano, sabe quando o cara vai pegar a bola, te joga a bola com a mão pro outro? Parecia. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Baixinho aqui, só pra vocês, hein? Só pra vocês. O que tá jogando o Mateuzinho, hein? Que tá jogando o Biduzinho, hein? O Ramalho ontem falhou pouco, só umas 15 vezes o Ramalho falhou. Aí entra o Kaká. Eu tava com saudade do Kaká. Aí ele entrou em campo, o sabe o que esquema aconteceu? com 3 zagueiros transformou o Biduzinho e Mateuzinho em alas com liberdade para subir e avançar, inclusive para dar uma assistência para Guinegão. Guinegão, esse menino, meu Deus do céu. Félix Torres entrou ontem também. Félix Torres entrou ontem, meu pai do céu. Você não tem que estar no Corinthians, filho. Não pode, você não pode. E quem tá insistindo com você tá matando a Fiel do coração. Liga pro Dorival, conversa direto com ele. O Dorival tá de brincadeira, só pode estar. Mas peraí, ele voltou derrotado, empatando. Não, então, ganhou o jogo, tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Eu tava com uma saudade do Kaká, ele entrou em campo, passou. Sabe aquela saudade que eu tava... Durou 2 segundos. Eu falei, acho que o Dorival arrumou a vida do Kaká. Aí ele entrou, eu fiquei na hora, me deu vontade. Mas você acha que o Charles jogou bem? O Charlie também, menino Charlie, faça o simples, filho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Rouba e toca. Aqui, ó. Simplifica a sua vida, filho. Não fica colocando cigarro pro lado pro outro. Não, cigarro não, a bola pro lado pro outro. Não fica. Toca a bola, filho. Roubou, encosta. Ô, bidãozinho, filho. Mas tá elogiando ele aqui agora? Eu tô elogiando todo mundo. Agora, esse Mas jogo, toca a bola pra ele trás, vai ser só, lembrado filho. pelo placar de 1-0, só que tem detalhe. Poderia ter sido 1-1 e o gol do Atlético Paranaense, ele foi invalidado. E a gente tem, inclusive, o áudio, a comunicação do árbitro de campo com o VAR. Então, vamos observar. Checando todo o lance, tá, Wilton? Ó, visualmente legal também. Legal, okay, segue. concordo. Ok. Segue até o final, tá? Parou. Aí, ó. Habilitado e habilitado, tá? Isso. Segue. Só vou ver agora. Vê se quando ele cai, ele não bota a mão na bola, hein? Isso. Quem? O de vermelho, lá quando cai, se ele não toca a mão na bola. Só isso agora, só vou ver agora isso. Mão, tá, D'Alonso? A gente tá checando isso aí quando ele cai no chão, perfeito. Aqui, ó. Deixa eu ver se não tem penal também, tá? Segue. Não, esse joga. Tem invertida. É uma mão que não é intencional, tá, ó. Vai checar, vai checar. Ó, peraí. Se uma mão ocidental... Volta aqui que eu quero ver. Ele cai. Deixa eu ver pela outra câmera se depois que ele cai, se ele faz esse movimento com a mão. Tô checando, tá, Wilton? Ela bate sem querer na mão dele. Eu também concordo que é sem querer, tá? Só de real. Só vocês dois. Analisei, para que ele acaba com essa mão, ele dá um passe pro jogador finalizar pro gol. Você quer a goal line, que é aberto? Qual a possível mão dele na queda? Não, realmente, ela pega na mão dele, eu só tô vendo se é intencional, se depois que ele cai no chão ele faz o movimento. Porque ela pega na mão, sim.
Essa questão do falado pelo Cavalhais, ela vem para trás devido a essa mão. Devido à mão, isso aí. Porque ela ia continuar para frente, entendeu? Ela acaba se tornando um passe e, na verdade, na questão tática, beneficia a equipe que faz o gol, tá? Hilton, recomendo revisão para você analisar essa mão dele aí, porque ele realmente, quando ele cai, o passe é totalmente com a mão, tá, Hilton? Tá, ele faz o movimento. Vou deixar no momento para você ver. Fala pra ele da questão tática, tá? Que a bola iria pra frente e acaba se tornando passe. E depois você vai ver essa questão tática, que a bola ia pra frente e vai totalmente o passe pra trás, ó. Ok. Olha lá, ó. Ampla também. E aí ele faz E o agora, movimento, né? E esse daí é o último passe já pro gol, olha lá, ó. Isso, exatamente. Isso. Não tem o toque lá no final, né? Não. Ok. Ô, D'Alonso, pra mim essa mão aí, entendeu? É uma mão que tem um impacto tático, ok? Ele vai com o braço e faz ele não deixa cair. Ele faz o movimento. Olha lá, agora, esse movimento aí final pra mim, ó, ok? Esse movimento final pra mim é um movimento adicional. Põe fechado que acaba aí põe slow. Impactando na jogada, ok? Pra mim é uma mão sancionável. Ok, sem cartão. Sem cartão, ok? Beleza. E não há pênalti, tá? O APP tá limpo, não tem carga nele, tá? Bom, tudo foi contemplado. Vamos lá. O que o jogador do Atlético Paranaense, o Viveiros, ele pensa? Que o juiz pode marcar o pênalti. Então, como ele acha que vai ser marcada a penalidade, ele já cai e já coloca a mão na bola. Essa foi a minha impressão, vendo o lance, porque o pênalti será marcado. Aí a questão é essa. Teve pênalti para começo de conversa? Sim ou não? Caso não tenha acontecido o pênalti, não tem nada, tem que anular o gol, porque ele colocou a mão na bola, não tem o que fazer. Agora, se fosse pênalti, o árbitro teria que revisar no vídeo, marcar a penalidade e é isso. Ou validar o gol, inclusive, mas acho que não, ele teria que marcar o pênalti, né? O Chico vai depois checar pra gente. Eu marcaria falta realmente, não foi pênalti, como vou com você, Renata. Do Gustavo Henrique, até porque o Gustavo segue correndo, ele não dá o bote, ele não estica o braço para tentar tirar o jogador da jogada. Ele nem atinge. Nem atinge, e aí ele pega a bola realmente, de repente foi com intenção ou não, aí a gente nunca vai saber, nunca saberemos. Mas eu vejo assim, ajudou, parece que até deu um passe de mão pro cara finalizar. Então, bem anulado, na minha opinião. E como é bom ver o VAR com convicção, né? Isso daí é uma convicção com o VAR, né? Uma análise bem ponderada, sem gritos, sem aquela gritaria. E assim, eu vou usar aquela frase do Capelanes, né? O Atlético Paranaense, gente... De quem? Do Capelanes. O Atlético Paranaense é aquele elefante que está em cima da árvore que todo mundo... Como que ele subiu lá? Ninguém sabe, mas sabe que vai cair. Então, é viver a realidade. Não adianta ficar reclamando. Caiu aí de paraquedas. Eu tinha convicção que eu tinha 1,75 m. Até que um dia eu fui no médico e o médico falou assim, ó, para de levantar o calcanhar que você tem 1,71 m. Comecei a viver a realidade de 1,71 m. É o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, gente. É concentrar na segunda divisão. Que também tá bem complicado. É 12º colocado, tá a 14 pontos do líder Goiás. Realmente vai ter que prestar atenção nisso, Odair Hellmann. Mas tem o jogo de volta, 1-0. Vocês não falaram que 1-0 é um placar tranquilo para um segundo jogo? Lembra, Inter e Flamengo? Eu avisei. 1-0 é uma vantagem. Ainda mais quando ela é na casa do adversário. Eu não lembro disso, mas a verdade é que aqui vai ser uns 3, 4. Eita. Na Arena do Corinthians aqui vai ser um passeio. Soberba aí, ó. Menos de 3 você não vai comemorar. Não, menos de 3 Peraí, mas pra você o gol foi bem anulado, sim ou não? Não, pra mim foi um passe de mão, né? E fazer uma passe de mão ali, porque ele acaba caindo e faz o passe pra trás. Na rádio, eu tava na Rádio Bandeirantes ontem, e já vi, todo mundo falou, mas como assim? Ele tocou a bola pra trás com a mão, Ronaldo? Eu falei, foi. Pelo que eu vi aqui, aí depois começou a passar o lance novamente, ele dá o toque com a mão e faz um lance. Mas se você for ver aí, ela passa entre as pernas do Ramalho, o Félix Torres dá o carrinho errado, desvia do Kaká. E desvia do Kaká. Os três juntos, meu pai do céu, tinha que anular esse gol. Não é possível. Bom, e teve agressão no goleiro Hugo Souza, um torcedor. Gente, corajoso, sem camisa, no frio de Curitiba, não é? Entra no campo e aí vai pra cima do goleiro. Já é contido pelo André Ramalho, pelos jogadores do Corinthians, e os seguranças também chegam. Não pode acontecer uma coisa dessas. O que o Hugo tem a ver? Será que porque ele fez aquela super defesa na falta batida pelo Zapelli? Será porque aí ele vai pegar aquela bola do Patrick no finalzinho? Não dá pra entender,
gente, a cabeça de torcedor fazendo esse tipo de coisa, Edu. Se você tivesse ali, você já dava uma chegadinha nele, Edu. Eu já dava uns empurrão ali e já fazia outra coisa já. Mano a mano ainda? Aí vem 3, 4, aí não dá, né, Ronaldão? Mas mano a mano. Quem é aquele pequenininho do Corinthians ali, ó, o 37 ali? Bidon. O Bidon. É o Bidon, 27, porque sempre o pequenininho que é o nervosinho, né? O Ramalho, grandão, zagueiro. Segurou. E tem que ressaltar, parabéns ao André Ramalho. O Ramalho foi Parabéns ao André Ramalho, por quê? O torcedor entrou para agredir um companheiro de equipe. Poderia ser o jogador da equipe adversária, mas ele foi o quê? Assim, sangue frio nesse momento de abraçar o cara ali e não deixar ninguém também agredir o cara. Porque numa dessa, o jogador tá ali dentro de campo para se proteger, acaba dando um soco, um voador, um chute. E nem assim, eu não era um cara nervoso, mas numa situação dessa eu ficava nervoso demais. Lamentável. Eu ia lá pro banco de reserva tomar água, mas assim, os pequenininhos, é bravinho eles, né? É igual o Cicinho. Ele foi batendo o Hugo. Por que não pega o menorzinho da mãe dele? Velho. Vai bater no Hugo, rapaz. Mas não tem sido uma cena comum, né? Não tem acontecido isso. O torcedor do Atlético tá triste, o time já tá na Série B, não é? Tava perdendo em casa. Mas é uma cena que não deveria ter acontecido. E o Hugo ficou bem tranquilo, não fez nada, só se protegeu ali tranquilo. Se é um outro goleiro numa outra época aí, tinha um cavanhacão, tinha um cavanhacão cabeludo. Mas você já passou por isso? Já passou por isso, Rona? Eu? Os caras respeitavam a fama. Esse outro Gandula não pegou um cara em Campinas? Sim, comigo os caras... Pegou. O cara vinha correndo assim, ó. Aí eu olhava, eu só... O cara respeitava a farda, menino. Tava aqui fardado, o cara E aquele Gandula em Campinas? Quem que foi? Não foi em Campinas, não. Foi... O cara tinha 1,90m. Mas eu cheguei. Contra o Guarani, né? Não. Foi Rio Preto. Que eu tomei o gol de pênalti, ele chutou a bola. É outro cara, ele chutou não é a bola. Você não, pô, é outro cara. Não, porque comigo foi assim. Mas o espanou, velho. Mas ontem, se o Hugo Souza tivesse partido pra cima do torcedor, você ia falar, inspiração sou eu, Ronaldo. Não ia falar isso, não pode. Hoje em dia não pode, crianças. Não, mas ele foi super bem. O André Ramalho também, acho que todo mundo ali, porque foi uma situação muito rápida. Lamentável, né, Renato? E aí, logo também a segurança já chegou, mas os jogadores do Corinthians já organizaram tudo por aí. E hoje é mais gostoso. Se você não gosta de alguém, é o que vocês fazem comigo. Ficam me xingando na rede social aí. Careca, o torcedor estava indignado, porque o Hugo estava pegando tudo, né? O torcedor do Atlético indignado, o Hugo pegando tudo, ele falou, vou lá causar alguma polêmica. Olha, daqui a pouquinho o jogo em si, o que aconteceu, as chances do Corinthians, do Atlético Paranaense, o duelo Odair Hellmann versus Dorival Júnior. Gente viajando, hein? Seguimos com Copa do Brasil. Cheio de paixão e cheio de precisão, hein? Quem diria os problemas do departamento médico no Corinthians afetavam Dorival Júnior e ele encontrou uma solução caseira. Guinegão fez gol contra o Bahia, contra o Vasco e ontem diante do Atlético Paranaense. Em dezembro do ano passado, o time se preparava para a Copinha. E a gente já falava dele, que terminou vice-campeão. Guilherme William, ou seria Guinegão? Guinegão. Por quê? Ô, louco, o Guinegão é melhor, tá louco. Guilherme tem muitos aí. Tá bom então, Guinegão, 17 anos, precoce no time sub-20, atacante e sua referência? Minha inspiração no momento, por estar no Corinthians também, é o Yuri Alberto. Acredito que as características dele é um pouco parecida com a minha, que não gosta de ficar dentro da área, gosta de sair, jogar no pé, também dá passe para gol e finalizar bem também. Não eram palavras ao vento? No difícil duelo em Curitiba, foi dele o gol do jogo, aos 12 do segundo tempo. Vitinho foi muito bem, Mateuzinho também, e o oportunista lá estava. Foi o terceiro gol nos últimos 3 jogos, exatamente substituindo sua referência. O primeiro gol pela Copa do Brasil. Guinegão pra explosão da fiel torcida. Agora na concentração, as pessoas até gritaram meu nome para ir tirar foto. Fiquei muito feliz, eu já liguei para minha família na hora, para minha namorada também. Falei, caramba, já estão sabendo meu nome e tal. É algo que eu fico muito feliz com isso. E é isso aí, tomara que eu fico bem conhecido, né? E fazendo gol, se Deus quiser. Pela informação que a gente obteve, um dia antes do jogo, que deu a vantagem do empate para o Corinthians na partida da volta em Itaquera, a direção do Alvinegro se reuniu com o staff do jogador. A ideia é uma valorização salarial ao atacante
além de ampliar o vínculo com o Guinegão, que hoje vai até junho de 2027. A multa rescisória para clubes do exterior, 100 milhões de euros, aproximadamente 631 milhões de reais. Fico muito feliz com essa valorização, eu acompanho até pelas notícias também, mas acredito que meus empresários e o Fabinho estão cuidando disso. Meu pensamento agora é só jogar bola e ajudar o Corinthians do jeito que eu venho ajudando e até melhor também. Experiente, o técnico Dorival Júnior pede prudência nessa hora, com relação a um jovem hoje com 18 anos e na temporada apenas 8 partidas no time profissional. Eu só peço que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência. Vamos deixar que o desenvolvimento dele aconteça de uma maneira bem natural, sem que forcemos nada. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado, temos que ter os pés no chão. Por hora, os adversários é que precisam se cuidar com ele. Em Curitiba, o duelo foi duro, sob todos os aspectos, com um gol anulado de Benavides. Duelo com defesas fundamentais de Hugo Souza, importante até o fim. Duelo que teve invasão depois do apito final, um torcedor ao agredir o camisa 1 do Corinthians, hoje também goleiro da seleção. Goleiro que ainda foi importante e que driblou dramas pessoais para continuar sendo quem é. Passei por uma situação um pouco delicada, um pouco tempo atrás, onde minha esposa estava grávida e nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça, mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém. Força para o goleiro Hugo Souza. Parabéns para o atacante Guinegão, que além de tudo tem personalidade. E esqueçam Guilherme Williams. Guinegão. Por quê? Ô, louco, o Guinegão é melhor, tá louco. Guilherme tem muitos aí. Cravando aqui, nós estaremos na semifinal. E outra coisa, eu sei que o Ronaldo gosta de fazer aposta, que ele tem medo. Mas se o Atlético não passar do Corinthians, eu mudo de país! Com bica! Atenção, passageiros com destino a Livramento. Portadores de ficha com de jumento. Eu já falei aqui e falo publicamente pro planeta. Se o Atlético for eliminado da Copa do Brasil, eu mudo de país. Portão. E se pega? Olha, a gente comete vários deslizes na vida. Inclusive os comunicadores, nós comunicadores, falamos coisas e depois podemos nos arrepender. Só que tem alguns momentos que você precisa refletir, pensar, analisar, estudar a situação para se manifestar. Capelanes, por que você agiu dessa maneira? O que acontece com você? O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo quando o goleiro Rafael foi expulso com 4 minutos de jogo. Bem expulso. Numa partida em que numericamente não era igual. E aí o São Paulo vai para os pênaltis, nos pênaltis o Furacão ganha. E aí você achou que com o Corinthians ia ser igual? Mas aí eu tô com uma camisa hoje em homenagem a Wilton Pereira Sampaio. Porque eles amarelaram ontem, mas eu não tô aqui pra chorar, não. Vocês estão achando que eu vou chorar no programa? Você aí? Eu tô aqui pra reconhecer. O quê? Parabéns, Corinthians. Parabéns, Corinthians, campeão da Copa do Brasil. CBF, pode entregar a taça, mas ó... Essa taxa, o Corinthians consegue pagar. Essa taça, ela está manchada. Meu Deus. Esse campeonato está manchado. Por quê? O que foi feito ontem na Arena da Baixada foi um dos maiores crimes, uma das maiores vergonhas. E demorou pra gente pegar e se atentar que desde a criação do VAR no Brasil, Coringão nunca mais ganhou nada. Mas finalmente o apito amigo está de volta. E ele voltou da pior forma possível. Quer uma mãozinha aí? Quer? Uma mãozinha da arbitragem? Ontem, nós fomos assaltados na Arena da Baixada. Assaltados! Parabéns, o apito amigo está de volta. Nossa, mas esse é o discurso que eu acompanho a vida inteira com o Ronaldo Giovanelli. Tô achando estranho. Troféu manchado. Ronaldão, você foi copiado pelo Capelanes. Se perde, nunca é culpa do time, é sempre da arbitragem.
Podia ter matado isso antes, hein, velho? Aí o São Paulo vai dar corda aí. Deixa ele sair de casa. Parabéns, São Paulo. É isso, o São Paulo é culpado por isso. O São Paulo que criou. São Paulo que criou esse trem aí. Inacreditável, né? O que eu vou falar? Rona, você tem que se manifestar, é pra você o recado. O Charlie tem que é o falar, representante legítimo da fiel torcida aqui neste programa. Eu não vou falar nada, aí deixa pra você. Não vai falar nada? Cara, ontem, vocês ouviram, a gente colocou no Jogo Aberto aqui o áudio do VAR. Os caras tiveram um prazer. Ontem, não, hoje. Um prazer, mas quase que... Calma, sexual pra poder anular aquele gol. Ontem, você viu como eles falaram com desejo? Não tocou na mão, uma mão intencional. Pode anular, pode. E não foi pênalti, pode anular. Mas olha, eles salivaram pra falar. Eles salivaram pra falar. Gente, ele não tá bem. A sorte é que ao lado do Capelanes tem um médico. Porque não tem jeito, é caso sério pra medicina. Marco Aurélio Cunha, ele estava lá. Ele é um pré-frio, ele achou que... mas o São Paulo... mas a expulsão. Gente, e agora, hein, Marco? Renata, boa tarde a todos. Bom almoço. O argumento que ele tem é esse, né? Ele embarca numas furadas, né? Ele vai embarcar para outro país. Aí tem que começar a arrumar argumento para dizer que o time dele não jogou nada. Não jogou nada. O Corinthians menor, o Corinthians ainda não bem estruturado, foi lá e ganhou. Cadê o Furacão? Mas quando o São Paulo foi eliminado, o senhor veio no dia seguinte chorando que não era para expulsarem o Rafael, né? Continua achando isso. Continua achando isso. Mas, sabe, é um jogo que não tem o que falar. Não teve jogo bom, não pressionou, não vi torcida gritando. Não viu? Não viu. Como não? Aqui tem o bando de louco. O senhor tava no controle remoto, doutor. Olha, assim como o Pilcas aí. 40.236 pagantes. Presentes, mas barulho não teve. Tanto não tem barulho que em 2005 vocês fugiram por medo do Caldeirão, né, doutor? O senhor sabe da história. Põe na conta aí, Passa lá na federação João Pedro Sgarbi, você que há pouco tempo na mesma Copa do Brasil dividiu quarto, dividiu confidências com João Paulo Capelanes e saiu derrotado, saiu eliminado. E agora, o que dizer para o seu best, seu melhor amigo? Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos. Duas coisas aqui, tá? Sim. Primeira, Gui Negão, você é meu ídolo agora. Meu ídolo, sabe por quê? Porque esse cara, me segurei. Esse cara vai embora do Brasil, irmão. Era tudo que todo mundo aqui mais quer, não é? Já acabou? Já era. Irmão, vou te falar, seu time, com todo respeito, o torcedor do Atlético Paranaense me recebeu bem lá, foi legal, mas ó, time sem expressão, time sem carisma, time que tá na Série B, time chato, pro pai. Time que não tem jogador, nada, 6 eliminações em mata-mata contra uma roubada. Pro bem do futebol, pro bem do futebol no Brasil, o Atlético Paranaense tem que sair dessa Copa do Brasil e voltar pra sua realidade, que é a Série B. E o Corinthians tem que passar. Gui Negão, sou seu fã, irmão. Aliás, parabéns, belo jogador, parabéns. Isso, parabéns. Virou craque, virou gênio. Fez um gol morto aí, virou gênio. E outra, o gol deveria ter sido impugnado também, sonegado. Porque o Vitinho domina a bola com o braço. E ninguém falou sobre isso. Domina a bola com o braço para dar assistência pro Mateuzinho. Vergonha. Vai ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Ele tem que voltar pra realidade dele, que é a Série B. Gente, daqui a pouquinho, claro que vamos falar dos lances polêmicos, é óbvio. Agora eu vejo o semblante de Chico Garcia, tomou uma pancada ontem à tarde, mas depois tudo bem, não é? O Corinthians ganhou, em casa a vida flui, né, Chico? Bom, boa tarde, Renata, meus amigos. Eu só tenho uma pergunta pro Capelanes. Qual? O que você está fazendo aqui ainda que você não foi pro aeroporto? Eu vou te fazer uma sugestão. Irmão, tem jogo de volta, velho. Você é homem de pão café. O meu time tá na Copa do Brasil, o seu não. Eu tenho chance e vou virar. Quem faz promessa maluca aqui é você. Não. Eu faço uma sugestão. Eu te pago o táxi e aquele pão de queijo e o café do aeroporto, que é salgado. Eu te ajudo com isso. Aquele pãozinho de queijo e o café no embarque. Pode ir, sai daqui, pega o avião. Da mesma forma que sonegaram o gol do Atlético ontem, eu vou sonegar a aposta. Eu vou sonegar a aposta. Porque uma vez que a arbitragem meteu a mão com força, que faltava pra você, viu? Anularam a aposta. Acabou isso aí. Era só que faltava pra você. Bom. E outra, nós vamos escolher o país. Você vai pra Moldávia. Não, eu quero que ele vá morar no Polo Norte, no iglu. E eu quero que ele vá para o inferno. Pode escolher aí. Sugestões, mais alguma? Você tem alguma sugestão pra qual deve ser o destino final do Capelanes neste momento, Cicinho? A realidade. A realidade, né? Ele tem que viver a realidade. Tem que, o país da realidade, ele tem que habitar na realidade. Falou quem disse que o Atlético ia ganhar. Você também tem que voltar pra realidade. Agora eu vou voltar.
Perdeu ontem. Mas perdemos aqui, Cício. Perdemos aqui, Cício. Não. Tira esse aqui. Meteram a mão em nós aqui. O apito amigo voltou. O pote de mostarda, não é não. O apito é maior que o doutor. Doutor, olha aqui, doutor. Não, é uma vergonha isso aí. Olha, eu falei na primeira parte aqui, eu tinha convicção, eu acreditava numa realidade que eu tinha 1,75 m. Porque eu chegava no médico na hora de medir, eu levantava. Ao dia eu peguei um médico mais esperto que eu, ele olhou e falou, abaixa o pé, menino. Aí eu vi que eu sou um anãozinho gigante. Então eu vivo a realidade. O Atlético Paranaense tem que viver. Vive a realidade, para de viver de ilusão, criar coisa onde não tem. Esse elefante está em cima da árvore e caiu. Vamos trabalhar em cima de fatos, então? Caiu. Vamos trabalhar em cima de fatos? 7 confrontos de mata-mata, 6 vitórias contra 1 em cima do Tricas. E a única que vocês ganharam foi roubada em 2005. Sonegada também. Eu falei pra ele, vai acontecer esse confronto, Corinthians e Furacão, e não vai ser legal, não. Agora, deixa eu ver se ele tá vivo ainda. Tá. Inteiro. Arrumado, presente. E aí, sobreviveu, Everton? Muchacho, buenas. Muchacha, muito guapa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Só não entendeu quem não quis. Só não entendeu quem não quis. O Cicinho foi claro com o Capelanes. O Cicinho chamou o Atlético Paranaense de anãozinho gigante. Então só não entendeu quem não quis. Anãozinho gigante. Então, a verdade é que eu avisei antes, né? Quando o Atlético foi lá definir título, ganhou. Eu avisei ontem, Corinthians vai ganhar lá e vai ganhar na nossa arena. E o Corinthians foi lá e já ganhou a primeira. Prepara o lombo, porque o jogo de volta será esfarelamento que o Corinthians vai fazer com o Atlético Paranaense. Agora, sobre o jogo daqui ontem, Renata, presta atenção. O estrago foi tão grande que o Cruzeiro fez com o Atlético que a direção está reunida tratando sobre o substituto, atenção, sobre o substituto do Cuca, que pode cair pelas próximas horas. Passou por uma pequena cirurgia no ombro hoje de manhã, então estão só esperando a recuperação para o anúncio. É questão de tempo para a queda do Cuca. O Atlético já está analisando nomes para trocar o comando técnico de um treinador que, mais uma passagem pelo Atlético, vai mais pela mística, pela fé, que eu não brinco, pelo empirismo do que propriamente pelos processos, e não virou o trabalho do Cuca mais uma vez. Ora, se quiserem, analisem Odair Hellmann. É um técnico com experiência. Limitado! Ramon Dia Palilo. Lá em Porto Alegre tem dois. Gente, você é campainha? Eu acho que Eu pedi o pessoal para trazer os negócios aí. Robertinho. Que isso? Vem, Robertinho. Olha lá. Olá, boa tarde. Tá demais, hein, Robertinho? Que isso, hein? Gente. Descobrimos o lugar. Olha lá. Nossa, é uma combinação rubro-negra, hein? Ele vai pra Nárnia. Ele vai pro lugar de onde ele nasceu, né? De onde ele é. Você é pra quem? Boa viagem, Capelão. Obrigada, Robertinho. Posso levar o apito junto? Pode. Pro futebol brasileiro ser justo, posso levar o apito corintiano embora comigo? Posso? Pode? É o único argumento que você tem. Tá bom, doutor. O senhor nem viu o jogo ontem, doutor. Perdeu. Nós vamos agora enfrentar o problema máximo do Capelanes. A arbitragem e a decisão de anular o gol do Atlético Paranaense, que seria um empate no jogo naquele momento. E vamos então entender essa comunicação do campo com o VAR. Checando todo o lance, tá, Wilton? Ó, visualmente legal também. Legal, okay, segue. Concordo. Ok. Segue até o final, tá? Parou. Aí, ó. Habilitado e habilitado, tá? Isso. Segue. Só vou ver agora. Vê se quando ele cai, ele não bota a mão na bola. Hein? Isso. Quem? O de vermelho, lá quando cai, ele não toca a mão na bola. Só isso agora, só vou ver agora isso. Mão, tá, D'Alonso? A gente tá checando isso aí quando ele cai no chão, perfeito. Aqui, ó. Deixa eu ver se não tem penal também, tá? Segue. Não, ele se joga. Tem invertida. É uma mão que não é intencional, tá, ó. Vai checar. Ó, peraí. Se uma mão acidental... Volta aqui que eu quero ver. Ele cai. Deixa eu ver pela outra câmera se depois que ele cai, se ele faz esse movimento com a mão. Tô checando, tá, Wilton? Ela bate sem querer na mão dele. Eu também concordo que é sem querer, tá? Só
ou sem gol? Analisei, para que ele acaba com essa mão, ele dá um passe pro jogador finalizar pro gol. Você quer a goal line, que é aberto? Qual a possível mão dele na queda? Não, realmente, ela pega na mão dele, eu só tô vendo se é intencional, se depois que ele cai no chão ele faz o momento. Porque ela pega na mão, sim. Essa questão do falado pelo Carvalhais, ela vem pra trás devido a essa mão. Devido à mão, isso aí. Porque ela ia continuar pra frente, entendeu? Ela acaba se tornando um passe e, na verdade, na questão tática, beneficia a equipe que faz o gol, tá? Hilton, recomendo revisão pra você analisar essa mão dele aí, porque ele realmente, quando ele cai, o passe é totalmente com a mão, tá, Hilton? Tá, ele faz o movimento? Vou deixar no momento pra você ver. Fala pra ele da questão tática, tá? Que a bola iria pra frente e acaba se tornando passe. E depois você vai ver essa questão tática, que a bola ia pra frente e vai totalmente o passe pra trás, ó. Ok. Olha lá, ó. Ampla também. E aí ele faz o movimento, né? E esse daí é o último passe já pro gol, olha lá, ó. Isso, exatamente. Isso. Não tem toque lá no final, né? Não. Ok. O D'Alonso, pra mim essa mão aí, entendeu? É uma mão que tem um impacto tático, ok? Ele vai com o braço, ele não deixa cair. Ele faz o movimento. Olha lá, agora, esse movimento aí final pra mim, ó, ok? Esse movimento final pra mim é um movimento adicional. Põe fechado que acaba aí põe slow. Impactando na jogada, ok? Pra mim é uma mão sancionável. Ok, sem cartão. Sem cartão, ok? Beleza. E não há pênalti, tá? O APP tá limpo, não tem carga nele, tá? Gente, eu não tô entendendo nada. Olha o que tá acontecendo. Olha a cena lamentável. Tá rezando. É um tá monte de pagando uma lamentações. penitência, tá de castigo. Eu não coloquei ele de castigo. Falta muito pra semana que vem, que esse cara vai embora? Não, porque ainda tem a data FIFA ainda, né? Ah, e é verdade, não é semana que vem, tinha esquecido. Eu tô checando aqui. Hoje já. É porque eu fui Tá checando o quê? Eu tô checando, porque deixa eu ver aqui, ó. Não, porque ontem eu fui tomaram o gol. Minha carteira tá aqui, tá? Deixa eu ver se a chave do carro tá aqui, tá? O celular não. Você tá então ouvindo tomaram o meu celular também e tomaram o gol. Você tá ouvindo o chave aí? Eu não tô ouvindo. Ah, tá. Mas me tomaram. Ontem tomaram o gol do Atlético, tô vendo aqui se tá tudo bem também, porque na cara larga tiraram esse gol do Atlético. Então agora nós vamos tirar a prova dos 9. No caso, com menos gente. Vamos saber se esse gol deveria ser validado ou não. E eu começo com João Pedro Sgarbi. Com todo o respeito do mundo, tá? Mas eu não sei se alguém aqui vai concordar com esse louco. Porque, cara, o cara deu uma raquetada na bola, irmão. O cara, se não tem essa mão, uma raquetada é uma boa expressão. Foi uma raquetada. O doutor falou que foi uma raquetada, porque ele cai e a assistência é única e exclusivamente com a mão. Se não tem aquela mão ali, não teria assistência, não teria gol, não teria chute, não teria nada. Então, na minha opinião, não é que tem que anular esse gol. Esse gol não tinha... Cara, o juiz tinha que ter visto na hora e tirado o gol, tá louco. Uma perguntinha, foi pênalti? Que pênalti? Foi nada. Esse time do Atlético não jogou nada. O Corinthians, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Foi gol muito bem anulado e não foi nada. Cicinho, você agora vai reforçar o que ele disse ou discordar? Não, eu vou reforçar 78 vezes a mais, porque não é possível. Tem VAR. Como que o jogador ele vai querer cavar um pênalti? Porque mesmo que ele tente ali, tem autor... isso toda hora. Sim, mas de uma outra maneira, né? Poderia, pelo menos, se tivesse uma ameaça de um toque ali, nem isso teve. Então, o Atlético Paranaense está vivendo na ilusão. Esse daqui, ele está iludindo o Atlético Paranaense. Meu Deus, mas responde a pergunta que ela te fez, se foi pênalti ou não. Não fala foi de mim, pênalti, então tá bom, dá muito bem anulado. Saco, e vale ressaltar a categoria do VAR, e aí nós temos que elogiar, sem aquela gritaria, os caras ali aprendeu, né? Com a gentileza do São Paulo ali, gentleman, não foi, toque aqui. Então, os caras muito convictos naquilo que eles estavam vendo, não na ilusão que esse jumento tá criando. Everton Guimarães, você está ao lado de Capelanes ou contra o Capelanes em relação a este gol anulado do Furacão? Renata, pela primeira vez em sua carreira, o Hilton Pereira Sampaio viu que todo mundo viu e confirmou que todo mundo confirmaria. Porque, primeiro, nada de pênalti. Segundo, de fato, um tapa, né? Poucos jogadores teriam tanta classe para meter um passe desse dentro da área, num curto espaço, né? Como esse passe de mão aí. Então, gol bem anulado, não houve carga, não houve pênalti, e eu estou sempre ao lado de Ronaldo Giovanelli. Mesmo ele não estando ao meu lado, eu sempre estarei contra o João Paulo Capelanes e sempre a favor de Ronaldo Giovanelli, mesmo sendo uma figura ingrata e desleal.
Ele deve estar com muita dor no ombro, porque até agora não se manifestou, não gritou, não fez... Tá com vergonha. Não fez nada, não apelou. Tá com vergonha. Não fiz o quê? Nada! Ele não apelou, ele não desviou o foco, ele tá ouvindo. Gente, ele está escutando aberrações e está quieto. O que acontece? Rona! Sabe o que é? Não, ele tá ficando velho. Eu vou falar só pra você. Não, vou falar só pra você. Só pra mim, vai. Assim, a gente começou, né, desde pequeno, a conviver em grupos, né, negócio de jogo e tal. E quando a gente vê um amiguinho com esse problema, a gente tenta ajudá-lo. Mas eu vi que nesse caso, nós temos um médico aqui entre a gente. Então, eu prefiro ficar calado, porque aí é caso de médico. Olha, vai gastar dinheiro com a consulta, hein? Que é essa aí, gente. Olha, do jeito que ele chegou e a cor que tá a camisa dele, imagina o resto. Meu Deus! Então eu fico aqui. Eu tô pensando como ele chegou. Como ele veio de Curitiba, como ele encontrou o caminho do estúdio. E essa fralda é de ontem, né? Daquela fralda de bebê cheinha lá. Nem me fala. Meu Deus, então eu vou deixar pro doutor fazer esse trabalho que vai ser duríssimo. Mas assim, só uma perguntinha, foi bem anulado o gol? Então, ontem, é que eu comentei até na rádio, eu falei, esse toque foi de mão. Porque o lance passa rápido, né? Porque quando é pro Corinthians, você sabe como é que é, né, meu Deus? Começou. Deu não 2 replay. segundos. O replay, aquela coisa. Eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho. E La Mano de Dios ali, eu falei, será que é o Maradona? Primeiro eu falei, será que é o Maradona do outro lado? Aí eu vi o menino, o Viveiros, tocando a bola pra trás com a mão. Eu falei, gente, de calcanhar não foi. Ele deu um passe. Então, pra mim, já tinha parado ali. Com tranquilidade. Pênalti, nem pensar. Não, aí ela... Querendo muito, não dá pra dar pênalti mesmo. Você vê, eu queria ouvir até o doutor. Eu gostaria de ver, antes de me posicionar. Não, isso não tá bem mesmo. Você vê aqui como ele tá constrangido do que aconteceu ontem. Eu tô com dó de você, Em homenagem à arbitragem que amarelou ontem. Eu tô com a mesma dó. Vocês têm que medo o Corinthians não vai ter com esse jogo de volta. Medo do Corinthians. Pois não, doutor. O Capelães faz essa narrativa aí, mas nunca vai ser verdade o que você fala. Nunca. Por mais que você insista, nem você acredita nisso. Doutor. Então eu entendo. Agora, deu uma raquetada, deu uma cortada, passou a bola para trás pro seu companheiro fazer o gol, anulado perfeitamente, não tem nem que falar em gol, não houve gol. Vamos trabalhar em cima da regra. Peraí, Ronaldo, você, em outros momentos você falava que o Lucas jogava vôlei, não jogou vôlei, o Viveiros? Eu até achei, jogou vôlei. Eu até achei que a gente já tá vendo o gol do Guinegão. Cadê o gol do Guinegão que a gente não tá vendo? Calma, tá vendo esse lance? Estamos numa análise ainda. Por enquanto, a análise está 100% para um lado. Mas é normal, Renato. Não dá nem pra dar uma mãozinha. O Ronaldo tá constrangido pelo assalto de ontem, tá certo? Não, tá e o Trilcas aqui, que não tem time pra torcer na Copa do Brasil, eles têm que fazer uma média. E eles estão com uma dorzinha de cotovelo, porque foi o Atlético que tirou o Trilcas da Copa do Brasil. Ele tem tanto problema. Agora, vamos falar sobre regra? Vamos trabalhar em cima da regra? Então vamos trabalhar em cima da regra aqui. Primeiro que é um desserviço o áudio do VAR. É um desserviço. Falar sobre intenção ou não. Nós aprendemos uma coisa da forma mais ignorante possível. Nós estamos beneficiando os infratores. Para com O Viveiros da Autónoma... Eu ouvi vocês. Agora vamos me ouvir também. O Viveiros da Autónoma... Fica difícil te ouvir, invade a área. Vá pro inferno, ele invade a área, ele usa o corpo. Já falou besteira. Você falou mais de 20 mil de besteira aqui, velho. Não tem que ficar ouvindo você falar essa besteira. Que talvez nem seja faltoso. Mas se é no meio do campo, que você vive, irmão. Se é no meio do campo, o árbitro marca. Como foi dentro da área... Não é possível que eu tenho que ouvir essa besteira 20 minutos. Mas o cara tem que esperar, não tem que esperar o juiz marcar o pênalti. Por que ele colocou a mão na bola? O Sgarbi falou uma das maiores ignorâncias. Nós estamos ouvindo essa besteira. Você fala essa besteira há 20 minutos. O Sgarbi falou o seguinte. Não é possível, velho. E se ele não tá com esse braço aí? Você quer que o cara seja o quê? Um boneco que você tira o braço, joga fora e ele cai assim que não... A gente não pode estar ouvindo essa besteira há 20 minutos, velho. Não é possível. A gente não pode estar ouvindo, velho. Não é possível. Quando ele toma um tranco e cai, ele automaticamente tem que colocar o braço em algum lugar pra se apoiar. Ele não é um boneco, cai que nem um peixe morto. Ele não pode dar toque de mão com a bola e pra favorecer o companheiro. A bola bate nele, tá de brincadeira, velho. A finalização do Dudu, sai o gol do Benavides. Não pode ser sério, velho. E outra, o cara falar sobre intenção ou não, depois de um tranco do jogador caído quase que de costas, é uma vergonha! Gente, não é possível isso aí, velho. Irmão, volta, a única coisa que você tem que escutar. Você falou bobagem. Irmão, volta, falou bobagem. É lindo assim, você vai voltar pra sua realidade. Sua realidade é meio de tabela da Série B. Perdeu o argumento. Perdeu o argumento. Tem que falar da Série B. Não tem argumento, fala da Série B. Chico Garcia, você precisa resolver a contenda. Francisco. Ele é corintiano, pô. Capelães, cara, assim, eu admiro muito o teu malabarismo.
barbarismo, cara, de verdade. Assim, Não, olha, o esforço... Se você admira, você é louco que nem ele, velho. Vamos Você deu uma camisa de força pra ele e vai transformar isso no é kimono. uma forçação de barra, tá difícil, tá difícil aguentar isso aí, velho. O Capelães pediu pra falar e de olha que eu sou clubista, que eu não sou clubista, mas isso aí é demais, velho. O Ronaldo não é. O Capelães pediu pra falar de regra. Vamos falar de regra, então. Vamos. A regra, todo mundo sabe, né? Ela só diz pra anular imediatamente quando é o jogador que faz o gol. É por isso que torna o lance um pouquinho mais complicado. Eu reconheço que o lance Foi o Viveiros que fez o gol? Não, né? Então pronto. O Riveiros tocou com a mão na bola. Tá. Mas a regra diz isso, tá? Diante disso, o que você tem que analisar? Várias circunstâncias. Primeiro, o Benavides faz o gol ou não? Sim. A bola toca no Benavides ou não? Acredito que sim. Isso dificulta um pouco a análise. Isso. Porque quando você fala em imediatez, se a bola vem de um companheiro que bate na mão e você imediatamente faz o gol, mesmo que não esteja na regra explicitamente, você tende a anular. Por quê? Porque aí tem a imediatez do lance. Como é o chute que depois serve um outro jogador, isso também tem que ser analisado. Agora, o VAR foi perfeito, foi brilhante. A gente critica muito aqui a condução das coisas, de analisar se essa mão é deliberada ou não. E aí, Capelanes, se ele cai em cima da bola e a bola toma uma outra direção, o problema é que ele cai e tem um movimento adicional. Esse movimento adicional, ele serve o jogador que chuta pro gol. Não tinha como não anular isso. Que vergonha ele falar deu um isso. Eu confesso que eu adoro a discordância. Vergonha. Aqui alguém pensa de um jeito, o outro de uma maneira bem distinta. Mas nesse lance... Só o Capelanes, que é o único prejudicado. Que é o que não é distinto. Porque, né? Vai morar no Polo Norte. Nossa. Meu voto é pro Polo Norte, no iglu. Vamos jogar ali no ponto neutro. Hibernando 365 dias por ano. Nossa, que coisa linda. Vai ver a aurora boreal. Bora pro YouTube. Ai, ai, ai. Calma, Capelanes. Tem mais. Tem o gol do Corinthians. Tem Guinegão brilhando. Vai mostrar o gol do Guinegão? Vai. Tá aqui no braço do Vitinho aí, dominando a bola. Pode ir embora já, Capela. Pode ir embora, pode pegar a mala e ir embora. O primeiro avião, como destino a felicidade. A felicidade é um copo de cachaça. Everton, o que você quer falar com João Paulo, este menino insano? Essa boa, hein? Mandou bom, hein? Então, é o seguinte, Renata, em primeiro lugar, quando eu saí com a Cris pela primeira vez, Renata, e aí, por um instante, uma coisa é você colocar a mão assintosamente na coxa, né? No meu caso, na coxa da minha esposa, que hoje é minha esposa, na época nem era. Outra coisa é a mão deslizar. Né? Quando a mão desliza, aí é pênalti, onde entendeu? ele quer chegar. Então, desculpa. Não tem muito para defender. Não tem muito para defender. Ô, Capelanes, eu entendo, eu te entendo. Você até convencer da dimensão, do tamanho, da importância. Você tenta equiparar. Você busca argumentos que não têm a menor sustentação. O Chico concordou comigo. Não consegue. O Chico concordou comigo. Você não consegue. E daí o Chico concordar? O Chico, que é o homem da arbitragem do programa, concordou que o gol foi mal anulado. O que tem o Chico concordar? Vocês dois estão errados. É pela primeira vez na história do programa que nós estamos deixando quem perder falar desse jeito aí. É a primeira vez da história. Acho que é pra desviar o foco da vitória do Corinthians. Só pode ser. Tem uma cidade aí no interior de São Paulo chamada Capela do Alto. Isso, 15 segundos. Tira ele da tela. Vai pra Capela do Alto. Não entendi nada. Voltamos. Uma coisa vocês não podem negar, o Capelanes, ele é corajoso. Ele é corajoso, porque ele quer defender o indefensável. O Chico concordou comigo. Não. Concordou, não, concordei que o lance é difícil. É a primeira vez no programa que desvia o foco de quem venceu pra esse cara falar besteira aí. É porque o Corinthians venceu, Atenção, Brasil! Júnior, o espaço é seu. Foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram praticamente a uma tomada de decisão e uma mudança posicional da nossa equipe. Acredito que tenha sido necessário, até porque, quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros, o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol, conseguimos neutralizar a maioria das situações, à exceção de uma bela cabeçada que foi bem defendida pelo Hugo e
nos dando aí a possibilidade de um resultado muito importante. Estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe está começando a se adaptar, está começando a crescer. É só um primeiro jogo e eu sei o quanto é traiçoeiro esse tipo de competição e nós não podemos estarmos satisfeitos, não. Temos que estar bem atentos com tudo que possa acontecer para que no retorno nós tenhamos todos os jogadores em condições. O Dorival é um especialista em Copa do Brasil. Isso já está comprovado pelos títulos e conquistas. Tem mais Copas do Brasil que muito clube. Só ele. Eita! Não, ele tem 3, pô. Mais do que muitos clubes por aí. Inclusive o São Paulo. Só que o São Paulo tem mais mundial do que ele. Ele é um especialista. Tá bom. Calma, tio. Calma. Só que ele está adotando de maneira muito correta um discurso, Marco Aurélio Cunha, cauteloso. Ele sabe que tem o jogo de volta, mas sabe também do poder da fiel torcida, do Corinthians jogando em casa e da vantagem que está levando. Renata, Dorival é um treinador maduro, experiente, né? Que não brinca com circunstâncias, que não faz uma bravata, sabe a limitação... Esse é um recadinho pro Diniz? Um pouco, viu? Um pouco. Ele tem uma condição de controlar bem o seu elenco, saber o que pode tirar de cada um. Veja, colocar o Negão, que foi uma grande novidade. Eu fiquei extremamente feliz de ver um jogador jovem chegando e decidindo partida. Então... ele sabe lidar com Copas, ele trabalha melhor em Copas até do que campeonato em ponto corrido, sabe o valor de cada jogo, como tirar o melhor para cada partida, o emocional, o controle do jogo, a parte defensiva. O Corinthians, como falou o Chico, não tomou nenhum gol na Copa do Brasil até agora, nenhum gol. Então isso é jogar por mata-matas. Tomou, mas aí tiraram na mão grande, aí não tem jeito. Tomou o gol ontem. Eles lembraram de você e anularam. Só explica, doutor, pro Cicinho que é bravata, não é gravata. Que eles bravata. Você anotou aí, Ronaldo? Gravata. É bravata. O que significa esse trem? É que não fala bobagem. Então tira esse bravataro daí do seu lado aí, ó. Que vai esse bravatado. Sei lá qual que é o plural dessa palavra. Uma coisa importante, sim, que a Copa do Brasil vale muito o fator campo. Para alguns. E certamente a Arena Corinthians é muito forte nas partidas. Eu acho que o Corinthians tem chance de chegar. Calma. Doutor tá torcendo pro Corinthians, ele ficou feliz com o gol do corintiano ontem. Eu não tô entendendo isso, cara. Ou você é São Paulo ou você é Corinthians. Não, ele é contra você. Eu sou a favor de todo bom jogador novo. Quando o assunto, em qualquer situação do futebol, for Dorival Júnior, ninguém tem mais poder e direito de falar sobre isso do que o nosso Juvena, João Pedro Sgarbi, você que é o máximo defensor do Dorival aí. Você tá sentindo na Copa do Brasil? Você tá sentindo uma indicação de título para o Corinthians? Eu queria saber se o Ronaldo tá sentindo na Copa do Brasil. O dedo do Dorival. É o dedo do Dorival. E aí, ontem veio aquele indicador de título? Só que, mas agora... desenrolada trama. Mas agora a conversa tá estranha. Agora falando sério, o assunto, ó. Você sabe aonde está o dedo do Dorival na história? Calma, no sentido. É assim, o Dorival, desde que ele chegou no Corinthians, eu falei aqui que uma das grandes coisas que ele fez no São Paulo foi potencializar jogadores. No Corinthians, na minha opinião, já é impressionante como ele tá fazendo isso, cara. Os jogadores que o próprio Ronaldo aqui, meu Deus do céu, Bidu jogando bola, Mateuzinho jogando bola, Guinegão, ele aposta em jovem da base, o Guinegão já tem 2 gols importantes pelo Corinthians. O ataque era Guinegão e Kaique. Olha isso, cara. O Corinthians perdeu, hein? E o Corinthians... Magno, Romero Mafá. E o Corinthians tem um problema sério de muito tempo, não é de hoje, em relação a revelar jogadores. Muito por conta, na minha opinião, da gestão péssima de base, que é uma zona no Corinthians, uma bagunça no Corinthians inacreditável. O Dorival é um cara que ele tem um olhar pro jovem também. E é importante, cara, o jovem no futebol dá fruto em campo, dá fruto fora de campo vendendo. Então ele faz um grande trabalho na Copa do Brasil e por isso que eu acho que o Corinthians vai longe nessa competição, porque ele sabe jogar, sabe ser um bom treinador nessa competição e tá muito bem o Dorival. É o dedo do Dorival. Peraí, só que eu não entendi uma coisa. Você começou o programa hoje representativamente falando do Cruzeiro. É verdade. E agora... Se o Cruzeiro passar e o Corinthians também passar, eles vão se enfrentar, e aí? Mas aí eu sou cabuloso, né? Eu já falei, meu coração fica azul em Minas, é a grande verdade. Mas tem um detalhe. Detalhe, semifinal e final,
lá na última curva de dezembro. E aí vai ter todo mundo. Yuri, Memphis, Garro, talvez até o Carrinho. O Cruzeiro também vai ter Caio Jorge, vai ter todo mundo também. Ué, não sei. Ué, não sei lá. Pode não ter ninguém. E o Corinthians pode não ter ninguém também, ué. Mas exatamente. Não podemos saber agora, exatamente. O que vai agora, ser. Ronaldão, o jogo de ontem, o que foi positivo? O que você gostou e que pro jogo de volta aqui na Arena do Timão tem que ser repetido? De positivo, a pegada do time. E aqui vai ser uma sacolada. Aqui menos de 3 não se comemora. Porque... Você tá muito cicinho, hein? Não, sabe por que eu tô? Porque o que eu vi ontem foi uma aberração. E no final ainda teve o torcedor descendo pra agredir. Mas para aí, não foi uma defesaça daquela cabeçada do Patrick e do Hugo Souza? Não teve a falta bem cobrada pelo Zapelli? Então, tem seleção brasileira que faz mal pra jogador. Depende do jogador, o tamanho do jogador. E a seleção brasileira, ela fez bem pro Hugo, que ele continua sendo o mesmo. Quer dizer, tá até melhorando. Eu vi contra o Bahia. Defesa, eu vi contra o Bahia. Pro Fabrício Bruno e pro Caio Jorge também fez bem. Nossa então, isso acontece. Quando você tem a realidade aos seus pés, você flora. E é o que aconteceu com o Hugo. O Hugo é esse goleiro que vai ser seleção brasileira a vida dele toda. Vai sim. Porque muitos meia-boca e bracinho curto que estavam ali, que saíram do Flamengo pra ir pra seleção. Um goleirinho tal de Júlio lá, que é um bracinho curto. Ficou um tempão. Foi um monte de Copa. Você fala isso. Foi um monte de Copa. Por que o Hugo, desse tamanho, com essa grandeza, não vai ficar um bom tempo também na seleção brasileira? O Alisson já tá descendo, não tá subindo. Então é aí que tá. É o momento do Hugo na seleção brasileira e se bobear, aqui Negão também. Esse menino. Mateuzinho. Esse menino. O Mateuzinho, o que você tem que negócio de carrinho, filho? Você é Papai Noel? Você é Papai Noel, filho? Então não fica dando carrinho, velho! Pois é, esse lance ficou no ar, hein? O Mateuzinho não merecia um cartão vermelho? Olha, ele merecia um beijo da vovó. Esse menino foi lindo demais, Mateuzinho. Esqueci desse lance. Beijinho da vovó. Você tinha esquecido, Capelão? Gente, eu esqueci desse lance. E olha só como a produção é tendenciosa deste programa. Não colocou o gol do Guinegão no início da jogada, porque o Vitinho domina a bola com o braço na origem da jogada. Isso aí ninguém falou. Meteram na mão da gente ontem. Ele não tá bem, não. Não. Tô falando pra você. Chico Garcia dá uma interrompida nessa história, porque ele tá desse jeito, ó. E a invasão de um torcedor do Atlético Paranaense no final do jogo. E muito mais. YouTube. Eu sempre acho bizarro, ridículo o torcedor que invade. O cara invadiu sem camisa, sem nada, aquele frio. Não sei o que o cara tava pensando. Aí ele vai direto em direção a Hugo Souza, que se retira, já demonstra claramente que não quer confusão. Aí chega ali, o André Ramalho é bom, hein, de proteção, hein? Só ali na hora que vê o atacante Protegeu bem o seu goleiro, aí já chega a turma do deixa disso. E aí o Cicinho ficou impressionado com o bidon, hein, Cicinho? Com o bidonzinho. Por que, Cicinho? Bravinho ele, né? Ele queria brigar lá, os caras tudo apartando e ele querendo confusão. É uma cena assim que a gente lamenta, Renata, e cobra mais nessa questão do policiamento para que isso não volte a acontecer. A sorte é que o quê? Os jogadores do Corinthians foram ali sangue frio. Né, sangue frio. Imagina se é um Ronaldo num lugar desse. Tava preso agora. Eu sou mais radical, gente. Esse estádio tem que ser interditado hoje. E esse rapaz... porque assim, se entra sinalizador, quem garante que ele não poderia entrar com algum tipo de arma? O que estaríamos falando hoje se ele estivesse armado? Na Arena do Grêmio você não falou isso, né? Quando teve a invasão. Isso é pra todo mundo, Engraçado, pelo amor de Deus. Na Vila Belmiro, quando teve a voadora do Castro também. Então você vai interditar interdita todos. Não foi punida? A Vila Belmiro foi punida. Eu pedi... Punida? A Vila foi punida. 9 jogos. Foi punida, eu sou um cara radical. No mundo. Radical. Tá? Eu sou um contribuinte, pago meus impostos, faço tudo bonitinho. Se sai da linha, você tem que pagar de forma severa. Esse vagabundo, que é um vagabundo. É um vagabundo. Esse cara tem que ser banido dos estádios. Banido! Não, ele tá identificado, ele tá filmado, ele com certeza foi detido. Então tá tudo ali. Sabe qual que é o pior? Desculpa, Garbinho, só pra falar. Tem que interditar sim. Como deixaram de interditar a Arena do Grêmio, tem que interditar a Arena da Baixada, tem que interditar a Vila Belmiro quando invadiram, tem que fazer isso. É papo reto pra acabar a bagunça. Acabou. Mas sabe o que é o pior? Porque o Hugo, na minha opinião, ele tava em legítima defesa ali, tá? Se ele resolve dar um soco na cara do cara, ele tá em legítima defesa. Só que o Hugo seria expulso.
Isso, na minha cabeça... Aconteceu isso em Inter e Juventude. Hugo, você foi gigante, você foi sangue frio, irmão. Do outro lado. E o André Ramalho também, né? A atitude do André Ramalho foi top. Vocês foram espetaculares, vocês foram sangue frio, porque, de verdade, se eu tô no lugar do Hugo, vejo um cara igual um louco vindo pra me bater, tá louco, cara. Ele foi muito sangue frio e seria um absurdo se ele devolvesse o soco se ele fosse expulso, cara. Não é fácil. O Atlético Paranaense é um time que tem muita tradição, tem muito peso, mas está na Série B. Um jogo de ontem na casa do Furacão. É isso que eu pensei que você ia falar. Um jogo em que a chance da Copa do Brasil era o lado do Furacão. Era com a sua torcida. Já tinha eliminado um gigante como o São Paulo e agora vem pra cá em desvantagem. Porque não aproveitou o seu momento na Copa do Brasil. Então quer que eu fale sério agora? Quero. Odair Helman. Porque você falou brincando? Até agora umas resenhas também meio mortas aí. Umas gravatas, né? Como diria o doutor aí. Umas gravatas. Agora, o Odair Helman, ele mostrou ser um técnico covarde. Nunca mais como maionese na vida depois de ontem. Nunca mais se elogia. O país que você vai não tem também, né? Não dá. Sabe por quê? Assim, se o Real Madrid, ou o Paris Saint-Germain, ou seja lá quem for, o Manchester City, se qualquer um desses forem lá para a Arena da Baixada, o Atlético tem a obrigação de, pelo menos os primeiros 15 minutos, de sufocar o adversário. Depois pode tomar pau, pode tomar 4, 5 Mas você tem problema de memória. Mas você só pode ter problema de memória. Deu a bola porque antes do jogo contra o São Paulo, deixa eu falar pra você, ó. Mas você fica pensando, não vou deixar você falar também, antes do jogo contra o São Paulo, ele deu entrevista, o Maionese deu entrevista falando o que ele falou? Que a prioridade era ele não tinha, a prioridade era a Série B, que ele não tinha pra ficar brigando. Agora você quer brigar com o cara que ele chegou até aí, velho. Isso aí é um desrespeito. Ele não decide sozinho. Isso aí ele não decide sozinho. Ele não decide sozinho e ele já falou e ele não vai estar no próximo jogo. Graças a Deus! Vai embora! Não. 15 segundos. Tá suspenso, ele não vai embora. Tá. O Atlético respeitou demais. Que eu mais odeio na vida é fazer malas. Que coisa chata, preparar uma mala. Mas, Capelanes, parece que o seu destino vai para um aeroporto, para um outro país, sei lá, quer ver? Vai pro inferno. Eu pago o pão de queijo. Eu levo você até o aeroporto. Existe uma coisa chamada mística, Ronaldão. A mística, com essa arena aqui, ó, a mais moderna do continente, lotada. Mais de 40 mil torcedores que vão transformar... 2 horas da manhã, tô sem sono, tô fedendo, tô indignado, chateado, triste. Vieram só fazer foto no Facebook. Vocês vão conhecer o verdadeiro caldeirão. Tá de sacanagem, velho. Em casa, 40 mil, mais até, apoiando. Vergonha, velho. Ô, Furacão, 40 mil corintianos, que é a última renda isso que deu 2 mil pessoas. Tá confiante, velho. Furacão hoje, velho. Hoje é nóis, hoje é nóis. Vai dar quanto jogo pra nós hoje? Hoje é 1-0 Corinthians. Sai Corinthians. Não, irmão, sai fora daqui, cara. Hoje é 1-0 Corinthians. Sai Corinthians. Não, irmão, sai fora daqui, cara. Tentei avisar pro Capelanes, mas o time dele é ruim. Furacão é ruim demais. Eu prometi ali dentro que eu não vou ser mais expulso. Porque... Mas é... Maionese, vem, sobe o som, negão, vai! Maionese, nem sei mais como me chamou. Prepara, Ronaldão! Nunca mais como maionese na vida. Que vergonha! Eu já falei, Ronaldo, eu já falei aqui e falo publicamente pro planeta. Se o Atlético for eliminado da Copa do Brasil, eu mudo de país. Senhoras e senhores, atenção por favor. Este é um chamado final para os passageiros com destino ao Cazaquistão. Se o Atlético for eliminado da Copa do Brasil, eu mudo de país. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Qual é o placar de hoje? Só ele consegue isso. É isso aí. Vamos lá. Paz nos estádios. Mas o Furacão vai ganhar. O Furacão vai ganhar. 1-0, gol do Viveiros, faz o Atlético! Ainda tô meio anestesiado. Sabe quando você fica meio pra baixo, meio down, porque futebol mexe muito com a gente, né? 1-0 pro Corinthians hoje, meu Deus. 1-0 pro Corinthians hoje, meu Deus. Vocês viram o que aconteceu na madrugada, né? Zagueirão falhou, sobrou pra Mateuzinho, cruzou na boca do gol, entrou, Guinegão bateu! Gol! Eu não aguento mais! Sai, Corinthians! Sai, Corinthians! Não vai ser fácil aguentar aquela beluga.
Ainda bem que ele é consciente. Acabou já? Vai ser tão legal, só vou me comunicar com o Capelanes por chamada de vídeo. Nem isso, eu vou bloquear ele de tudo. Você vai bloquear? Não, nossa, eu tô tão feliz que esse cara vai Tá embora. eliminado já? Só pra saber, tá eliminado? Tá muito eliminado, nem tem que ter jogo. Eita, caiu a mala. Vai pagar excesso de bagagem. Eu vou as duas mais ele. Aí, não, e essa aqui também. Essa aqui eu vou levar também. Pra mostrar pro mundo como é que é jogar contra o Corinthians contra 12. Claro, pra jogar contra 12. Porque só no Brasil normalizaram jogar contra 12. Eu tô errado ou não? Tá errado. Você tá sozinho só. Errado ou não, você tá sozinho. Mas olha que coincidência, chegou o VAR, Coringão nunca mais ganhou nada. Foi o primeiro a ganhar. Não? Estuda, que foi o primeiro a ganhar, viu? Foi o primeiro a ganhar. Tá bom, foi sim. Paulista, foi o primeiro a ganhar com o VAR. Paulista não vale. Talvez a única coisa que você poderia aqui levantar como polêmica é a não expulsão do Mateuzinho de resto. Tenho duas polêmicas aqui. A não expulsão do Mateuzinho e o domínio no braço do Vitinho na hora que ele levanta pro Mateuzinho que cruza pro Guinegão. Eu vou ter que fazer um negócio. Só vocês olharem. Aí não tem a imediatez que eu te falei. A bola vai lá pra ponta, aí o Mateuzinho dá assistência. Aí não é na origem do lance? Não é na origem do lance? Meteram na mão, Atlético, cara. Meteram, doutor. Só se fosse deliberado. Pronto, boa, doutor. Até que enfim, doutor. Caramba, doutor, para. É o melhor momento do doutor no programa. Aí, o melhor momento do doutor no programa. Calma, Só me lembrou a maca. E o Rojão que joga. A investigação segue até o final do ano. E o papel picado? Papel picado, nunca mais. Era uma vez um furacão, agora virou redemoinho. Que não causa mais, só faz uma confusãozinha ali e já. Ô, gente, e mais do que ganhar o jogo, o Corinthians consolida um novo atacante. O Guinegão ganha prestígio, ganha sequência, 3 jogos seguidos fazendo gols. E aí, Rona, do nada aparece uma dessas. E aí é o seguinte, tem que também tirar o chapéu pro Dorival. Porque ele acaba... porque ele fez o certo. Ele tira o Hector também dali, que ele viu que tava atrapalhando a molecada. Ele falou, pô, eu tenho uma referência que é o Yuri Alberto, o cara que corre o jogo inteiro. Então, dá combate o jogo respeita inteiro. que ele tá dando chance pro Félix Torres. Você não falou isso. Eu não falei, eu vi. Você tava tão bem como a menina da internet aqui comemorando. Você vê nesse negócio falando do Félix Torres. O Félix Torres foi acionado no jogo. Foi, tomou 2 tocas, 3 canetas, não ganhou uma bola, não ganhou nada. Nem o parabéns do Dorival ele ganhou no final. Não. Nem o bicho. O Dorival deu os parabéns pra todo mundo, menos pra ele. E aí, Capela? Ainda dá tempo? Vai embora aí. Vai pro inferno. Vá pro inferno, vai. Ajuda, leva essa outra aí, senão ele volta. Bom, a deixa é essa, vamos embora. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã, a partir das 11 horas, jogo aberto pra você outra vez. Beijo. Vou te deixar.